Bom dia pessoal, hoje nós vamos estudar a classificação periódica dos elementos químicos. Vamos começar a estudar a nossa tabela periódica. Um pouco sobre a história da classificação periódica. Por volta de 1830 havia pouco mais de 50 elementos químicos identificados e a partir daí houve uma necessidade de organização desses elementos químicos. Muitos químicos se reuniram para tentar de alguma forma determinar como seria essa classificação. E foram feitas várias tentativas de classificação. Em 1869 foi adotada a classificação do químico russo Dmitry Mendeleev, a mais abrangente e mais importante delas. A tabela periódica de hoje ela é baseada nessa classificação de Mendeleev. Mendeleev dispôs os elementos em ordem crescente de massa atômica. Então ele utilizou a massa atômica para ordenar a tabela periódica, agrupando aqueles com propriedades semelhantes na mesma linha. A gente vai já ver a tabela periódica de Mendeleev. Mas nesse mesmo período houve várias tentativas de classificação, como as tríades de Dobereiner, que classificou os elementos em grupos de 3, onde, por exemplo, o lítio, o sódio e o potássio, eles têm características semelhantes. O lítio tem massa atômica 7, o sódio tem massa 23 e o potássio tem massa 39. Ele percebeu que a massa atômica do sódio é a soma da massa do lítio mais a massa do potássio dividido por 2, ou seja, a massa do elemento do meio é a média aritmética simples dos dois elementos da extremidade, e eles apresentam características semelhantes. A segunda classificação foi o parafuso telúrico de Charcot-Royce. Ele também classificou em ordem crescente de massa atômica e os elementos com propriedades semelhantes, eles estavam na mesma linha. Olha o exemplozinho aqui do parafuso telúrico. A gente tem a classificação em ordem de massa, tá bom? De massa atômica, mas os elementos com características semelhantes, como o lítio, o sódio e o potássio, eles estão presentes na mesma linha, o magnésio, o cálcio e por aí vai. E a última classificação foi a lei das oitavas de Newlands. Ele também classificou em ordem crescente de massa atômica e ele observou que a semelhança entre os elementos se repetia de modo análogo, ou seja, modo igual às notas musicais, as oitavas: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então ele tentou fazer esse tipo de classificação, mas a classificação que pegou mesmo foi a classificação de Mendeleev, que também organizou os elementos em ordem crescente de número atômico e observando que os elementos, tá aqui ó, o elemento 1, o elemento 7, 9,4, 11, 12, 14, 16, 19, 23, a ordem está crescendo da coluna de cima para baixo. E ele observou que, né, nas linhas os elementos apresentavam características semelhantes. Por exemplo, o carbono, o silício, o estânio. Ele observou também, pessoal, que entre esses elementos, essas linhas com propriedades semelhantes, havia algumas lacunas. Por exemplo, o elemento 68, o elemento de massa atômica 70. E essas lacunas são elementos que ainda não se conhecia. E ele conseguiu prever nessas lacunas as propriedades desses elementos que hoje se conhecem, e as propriedades que ele previu bate com as propriedades desses elementos hoje. E alguns elementos, pessoal, ele tem número de massa atômica maior, como o ouro, que na ordem que era para estar nessa posição, mas as suas propriedades batiam com essa linha aqui. Então Rutherford, organizando de acordo com as propriedades, ele inverteu às vezes, em algumas ocasiões, o número de massa, tá bom? Somente cerca de 30 anos depois da morte de Mendeleev, que foi possível fazer uma classificação atual dos elementos químicos, não mais de acordo com o número de massa, mas sim em relação ao número atômico, ou seja, ao número de prótons. E quando foi organizado nessa ordem crescente de número de prótons
Da esquerda para a direita, se vocês observarem aqui, a tabela periódica está organizada dessa forma. Ordem crescente do número de prótons, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Dessa forma, a classificação ficou bem mais organizada e não foi possível na época de Mendeleev, porque não se conhecia o número atômico nessa época. Se vocês observarem a tabela, ela é feita de quadrados, de cartões, onde cada cartãozinho desse a gente tem um elemento químico. Aqui a gente tem um cartão separado, em cima dos cartões, dos primeiros cartões, a gente tem o grupo, o número do grupo, e embaixo a antiga classificação em família, que a gente vai já discutir. Do lado da esquerda, dos primeiros elementos, a gente tem o período, tá bom? Aqui os períodos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que a gente vai já ver também. E dentro do card, a gente tem no canto superior esquerdo o número atômico, como esses elementos são classificados, ó, número 1, aí aqui já vem para o número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí desce para 11, 12, por aí vai. No centro a gente tem um símbolo, como eu já falei para vocês, é representado por apenas uma letra maiúscula, não é isso? Ou uma letra maiúscula e uma minúscula. Embaixo do símbolo a gente tem o nome do elemento químico e mais embaixo a massa atômica desse elemento. Pessoal, a tabela periódica é para ser consultada. Vocês não vão precisar ficar decorando o nome dos grupos, das famílias, o nome dos elementos. Então, toda vez que vocês necessitarem saber o nome de algum elemento, vocês podem pegar a tabela periódica de vocês que está no livro e podem pesquisar o nome do elemento, o grupo que o elemento faz parte, as propriedades, a família. Tudo isso você pode consultar na tabela periódica. Ela serve para isso. Não vão se preocupar em decorar os símbolos, os nomes dos elementos. Claro que com o passar do tempo vocês vão pegando a prática e vão sabendo, vão conhecer alguns elementos e as suas características principais, tá bom? E aqui ele classifica ainda de acordo com as cores, os metais em amarelo e os não metais em verde. Observe que na tabela periódica grande parte dos elementos são metálicos. A gente tem os grupos e famílias. Na tabela periódica a gente tem os grupos e períodos. Então vamos ver quem são os grupos. Os grupos são as colunas numeradas de 1 a 18. A gente tem aqui, ó, essas colunas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta coluna, a sexta coluna. Essas colunas são numeradas de 1 a 18. Todas essas colunas são os grupos da tabela periódica. Antigamente, esses grupos eram chamados de famílias e representados por um número e uma letra. Está aqui embaixo, ó, em vermelho ainda. O grupo 1 também era chamado de 1A. O grupo 2, 2A. Aí lá já do lado do 13, ele era chamado de 3A, o 14, 4A, o 15, 5A, o 16, 6A, o 17, 7A e o 18, 8A. As famílias com números seguidos da letra A eram também chamadas de elementos representativos. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A e 8A eram também conhecidos como elementos representativos. E as famílias com os números seguidos da letra B, aqui no centro da tabela, ó, 3B, 4B, 5B, 6B, preste atenção que começa com 3 aqui, 3B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B de novo, 8B de novo, 1B e 2B. Eles eram chamados de elementos de transição, tá bom? Os elementos do mesmo grupo dos representativos têm a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Isso é bem interessante. Por exemplo, essa regra vale apenas para os representativos. Os elementos desses dois grupos aqui e desses outros 6 aqui, tá bom? Essa regra só vale para esses elementos. Então, os elementos que fazem parte desses grupos, eles carregam consigo uma característica importante. Todos eles têm a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Por exemplo, os elementos do grupo 1A, eles apresentam um elétron na camada de valência. Se você fizer a distribuição do hidrogênio, que tem um elétron, a distribuição dele é 1s1.
Então ele tem um elétron na camada de valência. Se você fizer a distribuição do lítio, que tem 3, vai ficar 1s2, 2s1. Terminou em 1, ó. Camada de valência 2 tem um elétron. Se pegar do sódio, que tem 11 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. A gente chega na última camada, a camada de valência, que é a camada 3, com um elétron. Então, todos os elementos da família 1A têm um elétron na camada de valência. Todos os elementos da família 2A têm 2 elétrons na camada de valência. Todos os elementos da família 3A ou 13 têm 3 elétrons na camada de valência. Da 4A tem 4 elétrons na camada de valência. Da 5A, 5 elétrons na camada de valência. Da 6A, 6 elétrons na camada de valência. Da 7A, 7 elétrons na camada de valência. E da 8A, 8 elétrons na camada de valência. Então, isso é característico dos elementos representativos. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Viu, pessoal? Os elementos de transição, eles não obedecem necessariamente essa regra. E essa característica, ela vai caracterizar o comportamento químico semelhante dos elementos do mesmo grupo. Essa quantidade de elétrons na camada de valência é que vai dar as características dos elementos químicos. Por isso que eles são semelhantes no mesmo grupo. Tá bom? A reatividade dele. Então, pessoal, entre os elementos representativos, a gente tem alguns nomes especiais, como por exemplo, o grupo 1 também é chamado de metais alcalinos. Os metais alcalinos terrosos, o grupo 13 ou 3A também é chamado de grupo do boro. Aqui é 1A, pessoal, também, ó, 1A, 2A, 3A. É representado pelo boro, alumínio, galho e inditálio. O grupo 4A ou 14 é o grupo do carbono, formado pelo carbono, silício, germânio, o estânio, o chumbo e o fleróvio. O grupo 5A, também chamado de grupo do nitrogênio, grupo 15 ou 5A, grupo do nitrogênio, formado pelo nitrogênio, fósforo, timônio e bismuto. O grupo 16 é o grupo dos, ou 6A, é o grupo dos calcogênios, formado pelo oxigênio, enxofre, selênio, telênio e polônio. O grupo 17, também chamado de 7A, é o grupo dos halogênios, formado pelo flúor, cloro, bromo, iodo e astato. E o grupo 18 ou 8A é chamado também de gases nobres ou gases raros, formado pelo hélio, neônio, argônio, xenônio, criptônio e radônio, tá bom? A característica que a gente acabou de falar é que cada um desses grupos eles têm em comum a camada de valência, a quantidade de elétrons na camada de valência. Então, o grupo 1 tem 1 elétron na camada de valência. O grupo 2, 2 elétrons na camada de valência. O 3, 3 elétrons na camada de valência. O 4, 4 elétrons na camada de valência. O 5, 5 elétrons na camada de valência. O 6, 6 elétrons na camada de valência, o 7, 7 elétrons na camada de valência e o 8, 8 elétrons na camada de valência. Se você fizer distribuição de qualquer elemento, se ele terminar com 4 elétrons na camada de valência, se ele for um elemento representativo, ele faz parte do grupo 14 ou da família 4A. Agora vamos falar sobre os períodos, que também são conhecidos como séries. São as linhas horizontais da tabela periódica, enquanto que os grupos são as linhas verticais, os períodos são as linhas horizontais, tá bom? Essas linhas aqui. Os elementos que estão no mesmo período apresentam a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Então, esse número aqui do período, ele se refere à quantidade de camadas eletrônicas que os elementos têm. Então, todos os elementos que estão no primeiro período têm uma camada, a camada K. Todos os elementos que estão no segundo período têm duas camadas, a camada K e a camada L. Todos os elementos que estão no terceiro período, eles são preenchidos a camada K, a camada L e a camada M. No quarto período, KLMN. No quinto período, KLMNO. No sexto período, KLMNO e P. no sétimo período as 7 camadas K, L, M, N, O, P e Q.
tá bom? Então, os períodos eles representam a quantidade de camada que esses elementos têm, tá bom? Enquanto que lá na família, no grupo, a gente vai ter a quantidade de elétrons na camada de valência, nos períodos a gente vai ter a quantidade de camadas que esse elemento apresenta. Algumas observações importantes no sexto período, aqui pessoal, a gente tem lá no grupo 3 ou 3B, a gente tem a série dos lantanídeos, que são os elementos que têm número atômico entre 57 e 71, que são também chamados de elementos de terra raras, que são muito utilizados na indústria da tecnologia. Se você pegar esse grupo aqui, o grupo dos lantanídeos, que é representado primeiro pelo lantânio, esse quadradinho aqui, ele está representando todo esse pessoal aqui, ó, tá bom? E em seguida, a gente tem no sétimo período, logo abaixo dos lantanídeos, no sétimo período e no grupo 3 está a série dos actinídeos, que começa com actínio, tá bom? E esse quadradinho aqui, ele está representando todos esses outros cards. E por questões didáticas, a gente coloca as séries logo abaixo, a série dos lantanídeos e dos actinídeos logo abaixo da tabela periódica, porque se a gente colocasse aqui e aqui, a tabela periódica, pessoal, ela ia ficar muito grande. A gente vai já ver essa situação. E os elementos com Z, com número atômico maior do que o urânio, que é 92, a gente tem aqui o urânio com Z 92, então todos esses elementos com Z maior do que o urânio, todos esses aqui, ó, e esses aqui, eles são chamados de elementos transurânicos e eles são artificiais, são feitos em laboratório, lá naqueles aceleradores de partículas que a gente tem aqui no Brasil, tem na Europa, eles são produzidos nesses aceleradores de partículas, tá bom? Aqui a gente tem a tabela periódica com a série dos lantanídeos e dos actinídeos nos seus devidos lugares, ela fica bem extensa. E aqui, pessoal, a gente tem a tabela periódica mais atual. Observe que todos os elementos já estão nomeados, tá bom? Na tabela periódica que a gente tem no nosso livro, ainda tem alguns elementos sem nome, mas a tabela periódica mais atual, todos os elementos estão nomeados. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Na nossa próxima aula a gente continua falando sobre a tabela periódica. Então, façam as atividades e qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Até a nossa próxima aula.